Muy buenos días, Bom dia, presentes, amáveis ministros presentes irmãos e ministros aqui presentes diferentes naciones, em diferentes diferentes nações ciudades y lugares, e em diferentes cidades e lugares da Colômbia, junto a sus congregaciones, junto às suas congregações, con esta, conectadas com esta a atividade, través del satélite, através do satélite ou da las internet. bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e sobre mim também. Nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las neste tempo final. Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero saudar ao reverendo José Benjamin Pérez, lá em Porto Rico, ministro da Grande Tenda Catedral em Porto Rico, Felicitarlo a él y a todos felicitá-lo los que han participado e a todos os que en el participaram taller de da oficina de verão jóvenes de Puerto Rico, dos jovens de Porto Rico, realizado neste mês, e que hoje, domingo, encerra esta oficina de verão dos jovens de Porto Rico. ha sido un éxito total Foi um êxito total y seguirá siendo un éxito e seguirá sendo um êxito sempre a cabo. que a realizem. Un éxito hoy. Um êxito hoje e sempre. Le reitero mis felicitaciones Reitero minhas felicitações ao reverendo José Benjamin Pérez y a todos los jóvenes que participaron en este taller de jóvenes. e a todos os jovens que participaram desta oficina de jovens em Porto Rico. Para hoy, Vamos vamos projetar 3 vídeos do último recorrido realizado com a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz na Guatemala. Estaremos vendo a reportagem da Justiça para a Paz, o evento da Aliança das Universidades pela Paz e o encontro dos filhos da Mãe Terra. Portanto, sigam adiante com esses vídeos correspondentes à viagem e às atividades realizadas pela Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz na Guatemala. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz realizó el 6 de julio de 2016 en el Salón Mayor del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, MUSAC, el Foro Judicial Internacional, Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos. La licenciada Gabriela Lara, directora general de la EMAP, indicó que la Justicia para la Paz es un programa internacional que tiene como objetivo dotar de herramientas para fortalecer la estructura de la independencia, autonomía y eficacia de la justicia a fin de prevenir cualquier acto genocida o que atente contra los derechos humanos. Único propósito de promover la paz y la seguridad a nivel mundial. La primera ponencia fue dirigida por el Dr. William Soto Santiago, presidente ejecutivo de la EMAP, con el tema la importancia de detectar y denunciar las señales de alarma para prevenir la atrocidad genocida. y el fundamento de la prevención de los crímenes internacionales y de todo atentado contra la dignidad y contra los derechos humanos es la educación. La educación sobre la base de respeto por el otro es la principal herramienta no violenta para prevenir la barbarie genocida.
El juez tiene que atender a la opinión pública, pero tiene que tener claro que sus decisiones en un Estado social de derecho no pueden responder al querer particular de las personas o al querer particular de ciertos gremios. Los disertantes en sus intervenciones sobre justicia, Estado social de derecho, justicia racional y los desafíos de la justicia universal para la paz en un mundo globalizado giraron en torno al concepto de dignidad humana como fundamento y esencia de los seres humanos y como garantía de los derechos fundamentales. Si no hay respeto a la dignidad humana, podemos decir que se van colapsando todos los demás derechos de que pueda ser titular un ser humano. Y que para mí es mucho más importante la justicia reparatoria, porque la justicia reparatoria no solamente va a conculcarle la lesión a la víctima frente al daño causado. Ese es los esquemas que tenemos que hacer prevalente en la búsqueda de una justicia universal. Quiero decirles que los derechos humanos son la conquista de los pueblos. Allá en 1809, en Suecia se creó la figura del ombudsman, el defensor del pueblo, para defender al pueblo del gobierno. Estos derechos civiles descansan en el valor seguridad, que es parte de la deontología jurídica estatal. Se ha asignado esta característica de dignidad solamente a los seres humanos, pero hay pueblos que piensan ese merecer consideración y respeto no es solo de las personas, porque miran un vínculo
Toda nuestra Guatemala. Los encuentros de los hijos de la Madre Tierra son un espacio de socialización y crecimiento en conocimientos milenarios de amor y cuidado por nuestra Madre Tierra. Los aportes de tatas y ancianos contribuirán en la reconciliación de los seres humanos con nuestro entorno. Con el permiso de ustedes, estos conocimientos ancestrales que estaremos recibiendo formarán parte de un proyecto educativo donde los niños, niñas, jóvenes y adultos conocerán de sus valiosas propuestas y sobre todo las comenzarán a poner en práctica. La dinámica del encuentro fue expuesta por la licenciada Gabriela Lara, directora general de la EMAP, quien indicó las temáticas de las 7 mesas de trabajo. Tendremos 10 actividades similares a estas en diferentes partes de Guatemala y se están teniendo actividades similares a estas en diferentes partes de Latinoamérica. Pero ¿qué pasa hoy en día? Los muchachos escuchan una música ni sentido tiene. También nosotros damos la bendición a la semilla cuando sale de la casa. Los participantes de las mesas de trabajo expusieron los aportes e hicieron entrega de las propuestas al doctor William Soto Santiago. Hoy no vengo representando solamente a Zumpango, sino que vengo representando cada una de las voces de cada uno de los pueblos que está en sufrimiento. Y además se plantea que hay que pedir permiso antes de herir la tierra, antes de sembrar. Inciso E, promover las técnicas de conservación de suelos. El ambiente fue propicio para recapacitar y tener acercamiento con la Madre Tierra en un contexto de naturaleza e historia animado por grupos musicales folclóricos de distintas regiones de Guatemala, quienes con instrumentos y frases poéticas hicieron aún más especial el encuentro. Hemos visto las actividades que se llevaron a cabo. Vimos as atividades realizadas neste mês lá na Guatemala com as comunidades indígenas e também com outros grupos da sociedade da Guatemala. Para esta ocasião, leiamos na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Versículos 19 a 21, e diz da seguinte maneira: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro,
até que o dia amanheça e a estrela da manhã apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que profecia alguma da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E Apocalipse capítulo 1. E no Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3 nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E a terceira escritura está em São Lucas, no capítulo 24, do versículo 44 em diante. Jesus, falando com seus discípulos, logo depois de ressuscitado, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema de hoje, domingo de escola bíblica, é o cumprimento pleno das profecias para o último dia. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Sempre a obra de Deus foi cumprir o que Ele disse que faria, o qual deu a conhecer por meio dos seus profetas. Pois na carta aos Hebreus, no capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Do versículo 1 em diante diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus, que falou por meio dos profetas, disse: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Os últimos dias são os 3 dias milenares diante de Deus. O 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. E o 7º milênio diante de Deus é o último dia diante de Deus. Porque um dia diante do Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como nos diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e no Salmo 90. Quando se diz um dia diante de Deus para os seres humanos, são 1000 anos, porque diante de Deus um dia é como 1000 anos para os seres humanos. Em Zacarias, no capítulo 7, versículos 11 e 12, nos diz: Zacarias, capítulo 7, versículos 11 e 12. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, eles fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Como Deus enviava a sua palavra ao povo hebreu? Por meio do seu Espírito, através de quem? Dos profetas, porque toda a palavra tem de vir por meio do Espírito Santo, através de um profeta. Isso foi sempre a ordem divina, ontem, hoje e sempre. Por isso, quando nos fala do anjo do Senhor Jesus Cristo, do Apocalipse, capítulo 1, versículo em diante, e que aparece em todo o livro do Apocalipse, esse é um espírito de profeta que Deus envia no meio da sua igreja, para trazer a revelação divina do Apocalipse, de todas as coisas que deverão acontecer durante a dispensação da graça, durante a dispensação do reino e depois na eternidade. Essa é a forma para trazer a revelação apocalíptica da parte do Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, diante do qual João o apóstolo, no capítulo 19 do Apocalipse, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo. E o anjo lhe disse: João, não faças, eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adore a Deus. Isso porque esse anjo não é Jesus Cristo. Por isso não recebeu a adoração que João quis lhe oferecer. É o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como lá no Antigo Testamento, a Escritura diz que o anjo do Senhor aparecia aos diferentes profetas. O anjo do Senhor, que é Cristo no seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, lhes aparecia. E, assim como Deus no Antigo Testamento teve o seu anjo, o seu mensageiro, Cristo no Novo Testamento tem o seu anjo, para, por meio do seu anjo, dar a conhecer as coisas que deverão acontecer em breve, conforme ao que está dito, que ele o fará. E se ele diz que será por meio do seu anjo, terá de ser por meio do seu anjo.
No Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: E ele disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que deverão acontecer em breve. Para mostrar as coisas aos seus servos, as quais devem acontecer em breve, a quem diz que enviou? A seu anjo, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, do qual o reverendo William Branham disse no livro As Eras e no livro Os Selos. Le voy a leer del libro de citas lo que dice, una cita tomada del libro. Vou ler o que nos diz num extrato tirado do livro As Eras. Está na página 41 do livro das citações, no parágrafo 330, e diz: E foi enviado ao, e significou isto, ou seja, o comunicou, o deu a conhecer. Significou isto pelo seu anjo a João. Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia não diz quem era o anjo, mas sabemos que era um profeta. Porque a Bíblia em seguida diz que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar das coisas que hão de suceder em breve. Depois, vemos que quando João começou a adorar o anjo lhe disse, olha, não faças. Revelação 22. E ele disse, porque eu sou servo junto com os profetas. Poderia ter sido Elias, poderia ter sido um dos profetas. João era um apóstolo, mas este profeta foi enviado. E João, sendo um apóstolo, olha a natureza das suas outras epístolas, prova que João não o escreveu, porque não tem a natureza de João. Tome a primeira e a segunda de João, e etc. E olhe a natureza delas. Em seguida, veja a natureza disto. João era um escritor e um apóstolo, mas este é um espírito de profeta. É inteiramente uma pessoa diferente. E agora leemos uma cita do livro de Los Sellos. E leremos uma citação do livro Os Selos, que se encontra aqui neste livro, Citações, na página 12, parágrafo 811, e diz: captaram algo? Pode então que eu não tenha que lhes contar no domingo. Notem, maravilhoso. E notem, então, de acordo ao tempo em que Deus ia libertar ao mundo antediluviano, ele enviou uma águia. Recordem que uma águia representa um profeta. E no tempo em que ia libertar a Israel, enviou uma águia. A quem? A Moisés. Antes do dilúvio, enviou a quem? A Noé. Vocês creem que o tempo, mesmo lá, no tempo de João, na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita que não pôde confiá-la a um anjo? Vocês sabem, um anjo é um mensageiro, mas vocês sabiam que o mensageiro era um profeta?
Creem vocês nisso? Vamos prová-lo. Revelação 22. Vamos ver se era uma águia. Seguro que ele foi um anjo. Ele era um mensageiro, mas foi um profeta que lhe revelou este livro completo da revelação, ou seja, do Apocalipse. Revelação no capítulo 22 e versículo 19. Observe o que João viu aqui. E eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E agora estava concluindo, este é o último capítulo. E depois que eu ouvi e vi, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo, que me mostrava essas coisas, e ele, então, o anjo, vem, e ele me disse, olha, não faças. Nenhum verdadeiro profeta ou mensageiro de algum tipo será adorado. E ele me disse, olhe que não faças, porque eu sou conservo contigo e com seus irmãos os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, vem. Agora, o livro era tão importante que é a palavra de Deus. Agora observem, e quando a palavra de Deus é trazida, tem de ser trazida pelo profeta, porque é a esse que a palavra de Deus vem. Eu estava esperando receber uma pergunta a respeito disto nesta caixa aqui. Eu só pensei que me adiantaria a ela. Eu sinto que há uma pergunta aí dentro. Assim que eu só pensei que entraria nisso. Vem, cada palavra de Deus é trazida. A Bíblia não muda o seu sistema de todo. Vem, é a mesma coisa. Tem que vir a este vidente que estamos esperando que chegue. Agora, notem, Revelação 10, 1, 7. Já ficou estabelecido, com as palavras que o Espírito de Deus deu ao reverendo William Branham, que o anjo do Senhor Jesus Cristo, do Apocalipse, que traz a revelação de Cristo, é um profeta mensageiro a quem a palavra vem. É o anjo mensageiro de Jesus Cristo. Assim como lá no Antigo Testamento, o anjo mensageiro de Deus era Cristo, o anjo do pacto. Era o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo. E agora, no Novo Testamento, o anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta também. E há um mistério grande aí, que no último dia será aberto para o benefício de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Algum dia, todos conhecerão quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Trazendo a palavra revelada à igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Já sabemos que é um espírito de profeta, um profeta no seu corpo angelical, que esteve trazendo a palavra ao apóstolo João, a revelação do Apocalipse, que é a revelação de Cristo para a sua igreja, e as coisas que seriam realizadas por Cristo no meio da sua igreja. Y ahora, el libro del Apocalipsis contiene todo lo que sucedería durante la dispensación. E o livro do Apocalipse contém tudo o que aconteceria durante a dispensação da graça, durante a dispensação do reino e na eternidade.
E isso vem revelado à Igreja por intermédio de Cristo em Espírito Santo, manifestado no meio da sua Igreja, enviando o seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas que devem acontecer brevemente. É a palavra profética, que é como uma tocha que ilumina em lugar escuro. A humanidade está na escuridão. Essa palavra profética ilumina no meio da humanidade, revelando as coisas que deverão acontecer durante a dispensação da graça, durante a dispensação do reino e depois na eternidade. Consequentemente, as coisas que deverão acontecer em breve terão cumprimento. Assim como foram as profecias para a primeira vinda de Cristo, na sua obra de redenção, que ele realizaria morrendo na cruz do Calvário. Por isso, no capítulo 24 de São Lucas, ele disse aos seus discípulos que os profetas, os salmos e Moisés falaram dele. Na leitura que nós tivemos, no capítulo 24 de São Lucas, do versículo 44 em diante, diz: E disse-lhes: Estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Para compreendermos as Escrituras, Deus tem de nos abrir o entendimento. E foi Cristo quem abriu o entendimento dos seus discípulos. E é Cristo quem nos abre o entendimento para compreendermos as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E disse-lhes também: Eis que enviarei sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, lhes mostrou o que é a palavra profética, o que foi falado a respeito dele, no que Moisés falou, no que os profetas falaram e nos salmos, e diz que era necessário que assim sucedesse. A palavra profética é o pensamento de Deus, falado pelos profetas, das coisas que hão de acontecer. Essa palavra profética, depois que é falada, tem de se materializar, tem de se cumprir. Essa é a voz de Deus, por meio de véus humanos, véus de carne, que são os profetas, a quem a palavra de Deus vem. Sempre que há uma promessa de que Deus falará a seu povo, sempre terá um véu de carne, um profeta, ao qual a palavra virá, e através desse profeta, Deus, por meio do seu Espírito, a falará a seu povo que está sob o pacto vigente para esse tempo. Portanto, há grandes bênçãos para este tempo final, para o cumprimento pleno das profecias para o último dia. Há muitas profecias paralelas às profecias da primeira vinda de Cristo. Assim são as profecias para a segunda vinda de Cristo. E como houve uma era de pedra angular para a primeira vinda de Cristo, porque se a pedra angular vem, a era é de pedra angular.
E, por conseguinte, as palavras proféticas para essa era terão de ser cumpridas nessa era. E o instrumento que Deus tenha para esse tempo receberá essas palavras, as falará ao povo e se materializarão entre a raça humana. Assim foi na primeira vinda de Cristo, onde teve um mensageiro que ele enviou diante dele, o qual foi João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. E ele disse, ele é maior do que eu. Y entonces, para el día posterior habrá una edad de piedra angular también. E então, para o último dia, haverá uma era de pedra angular também para a vinda da pedra angular, a vinda de Cristo a seu povo do novo pacto, para cumprir plenamente as profecias do último dia. As profecias do último dia se cumprirão na era paralela à era da primeira vinda de Cristo, a era da pedra angular. Portanto, no meio do povo gentio, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, haverá uma era de pedra angular como houve no meio do povo hebreu há 2000 anos atrás, onde se cumpriu a palavra profética que foi falada por Moisés, pelos profetas e nos Salmos. Assim também há uma era de pedra angular para a vinda da pedra angular, a vinda de Cristo à sua igreja neste tempo final, para o cumprimento pleno das profecias para o último dia, para nos dar a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, com o livrinho aberto em sua mão, para nos dar a comer esse livrinho, que primeiramente tem de dá-lo a comer ao mensageiro correspondente à era da pedra angular, para que ele em seguida o passe a nós e nos dê também a comer da mesma palavra que ele comerá no último dia, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda a palavra que sai da boca de Deus, a boca de Deus são os profetas de Deus, por meio dos quais Deus fala de era em era e de dispensação em dispensação. Portanto, é importante conhecer quais são as profecias do último dia, porque cada uma delas será cumprida neste tempo final, na era de ouro da igreja, na era de pedra angular, na era da vinda do Senhor à sua igreja, no último dia no qual nós estamos vivendo. Portanto, é importante estarmos preparados, apercebidos, porque Deus estará nos abrindo as Escrituras e o entendimento para compreendermos as profecias para o último dia e o seu cumprimento no meio da sua igreja, neste tempo final. Portanto, estejamos apercebidos, porque há grandes bênçãos para nós neste tempo final. Até mesmo no Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas que hão de suceder. Vamos ler isso para termos o quadro claro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E tudo o que Cristo diz à igreja do Senhor Jesus Cristo, ela diz no último dia, porque repete o que Cristo está dizendo por meio do seu Espírito
através do seu anjo mensageiro no último dia, neste tempo final, na era de pedra angular. Porque a segunda vinda de Cristo é a vinda da pedra angular. Cristo é a pedra angular, a pedra não cortada por mãos, do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Esse é o tempo para o cumprimento da vinda da pedra angular, a segunda vinda de Cristo, a sua igreja, na era de pedra angular, a era da vinda e para a vinda do Senhor neste tempo final, para nos dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, para comermos esse livro selado com 7 selos, que Cristo entrega no Apocalipse 5 do Apocalipse, o qual abre, no capítulo 10 do Apocalipse, o traz aberto e o entrega ao apóstolo João, que é o tipo e figura do anjo do Senhor Jesus Cristo e da igreja do Senhor Jesus Cristo deste tempo final. E o entrega para que o coma e depois profetize. E no Apocalipse 11, quem profetiza são as 2 oliveiras, Moisés e Elias, que aparecem no Apocalipse 11 para profetizar e trazer a palavra ao povo hebreu, que está esperando a vinda de Elias, a vinda de Moisés e a vinda do Messias. Porém, antes virá a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular. Tão simples assim. Portanto, o cumprimento pleno das profecias para o último dia será na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era de pedra angular, na qual vivemos, na qual subimos e na qual estamos esperando o cumprimento pleno das profecias correspondentes ao último dia em que vivemos. E é aí onde nós receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Quem foram os que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Que era a promessa para serem revestidos de poder do alto? Aqueles que estavam na era de pedra angular com Cristo na sua primeira vinda. E quem serão os que receberão a transformação, a adoção física? Aqueles que estarão na era de pedra angular, na manifestação final de Cristo e no cumprimento pleno das profecias do último dia. Hoje, domingo, queremos tener claro que las profecías del día posterior, dia de escola bíblica, de escola dominical, nós temos de ter claro que as profecias do último dia serão cumpridas na era de pedra angular na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja nessa era em que Cristo virá no cumprimento da sua segunda vinda e virá com seus anjos, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um segundo suas obras. São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28. E no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, Cristo foi com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a um monte alto, transfigurou-se diante deles, e de cada lado de Jesus apareceu Moisés de um lado e Elias do outro. Essa é a ordem da segunda vinda de Cristo. O monte representa a igreja. Cristo ali estava representando a sua segunda vinda com seus anjos,
como ele disse que viria no último dia. Seus anjos são as duas oliveiras, Moisés e Elias, neste tempo final, vindo com Cristo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois eles passarão ao povo hebreu para o trabalho que haverá com 144 mil hebreus escolhidos, que serão chamados e juntados e que serão os eunucos do templo. Será assim tão simples o cumprimento pleno das profecias para o último dia. E as que têm a ver conosco se cumprirão neste tempo final, conforme estão profetizadas. Portanto, esperamos sempre o cumprimento pleno das profecias para o último dia, no qual estamos vivendo. Ainda estamos vivendo e desfrutando das profecias do último dia, que já se cumpriram no meio da sua igreja neste tempo final. Esperamos também as que faltam por se cumprirem, para desfrutarmos, para escutá-las, para entendê-las e recebermos o benefício do cumprimento dessas profecias do último dia, no qual estamos vivendo felizes com Cristo na sua igreja, no seu corpo místico de crentes. E sua igreja é a segunda Eva. Cristo é o segundo Adão, o qual esteve se reproduzindo na sua igreja de era em era, reproduzindo-se em filhos e filhas de Deus, conforme ao programa divino, para o nascimento, o novo nascimento dos filhos e filhas de Deus, no reino de Deus. Em São João, no capítulo 3, Cristo disse a Nicodemos: na verdade, eu te digo, que quem não nasça de novo não pode ver o reino de Deus. Assim como para vermos o reino terreno no qual vivemos, tivemos de nascer neste reino terreno através dos nossos pais terrenos. E para vermos o reino de Deus e vivermos no reino de Deus, temos de nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E isso ocorre na igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio da água, da palavra, do Evangelho e do Espírito Santo, que produz o novo nascimento. E assim nascemos como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Consequentemente, ficamos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, que será o dia da adoção física, da redenção do nosso corpo, para termos um corpo imortal e glorificado, semelhante ao corpo que o nosso Salvador tem. Na semelhança do corpo que tem o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, esperamos que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo, para que Cristo possa sair do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, intercedendo com seu próprio sangue por todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, no céu, desde antes da fundação do mundo. Recordem que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, ou seja, estávamos eternamente em Deus. Por isso, escolhido algum que está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, poderá se perder. Eles vieram da eternidade para terem uma manifestação aqui na terra em carne humana, para fazerem contato com Cristo, obterem a redenção espiritual e depois obterem a redenção física do corpo, serem restaurados à vida eterna. Ou seja, nós estávamos eternamente em Deus.
estávamos escritos no livro da vida do Cordeiro eternamente. Foi Deus quem escreveu nossos nomes lá. Por isso, nós não podemos nos perder. Quem é de Deus, escuta a voz de Deus. E Cristo disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, é algo ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Nós não nos lembramos de nada de milhares de anos atrás, porque não estávamos em corpos físicos. Mas somos almas viventes e ainda não tínhamos nos manifestados em corpos angelicais, como Cristo foi manifestado no corpo angelical, no corpo teofânico, chamado o Espírito Santo e chamado o Anjo do Pacto. Mas obtivemos essa manifestação quando recebemos o Espírito Santo e então obtivemos o corpo angelical do céu, pelo qual Cristo disse, não vos alegreis porque os espíritos se vos sujeitam em meu nome. Antes alegrai-vos por seus nomes estarem escritos nos céus. Recordem que a cidadania dos crentes em Cristo é celestial, conforme Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21. Porque a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, pelo seu eficaz poder com o qual pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder para sujeitar toda a criação a ele, e com esse poder é que transformará os corpos físicos para que nós sejamos fisicamente como o seu corpo físico, que ele tem já glorificado e jovem para toda a eternidade. Tudo isso está no cumprimento pleno das profecias para o último dia, as quais terão de se cumprir. Portanto, estaremos sempre no corpo místico de Cristo, na era em que nos corresponde, que é a era de pedra angular. Aí, nessa era, é que fomos chamados pelo Espírito Santo na sua manifestação da era de pedra angular. Assim como em cada era, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, por meio do mensageiro de cada era, chamou os escolhidos de cada era na era em que lhes correspondia. Chamou-os e os selou nessa era pelo Espírito Santo para o dia da redenção, ou seja, para o dia em que seremos redimidos fisicamente em nossos corpos. E teremos corpos eternos, glorificados e jovens para toda a eternidade. Ele ainda está chamando e ajuntando os escolhidos do último dia da era de pedra angular. Esse é o lugar. Na parábola dos servos que foram buscar as pessoas para colocá-las na ceia. Depois voltaram e disseram, fizemos como disseste, e ainda há lugar. O único lugar que resta no corpo místico de Cristo é o lugar santíssimo, que é a era de pedra angular. É aí onde os coloca neste tempo final para a bênção e cumprimento pleno das profecias para o último dia. E trazer a bênção aos escolhidos do último dia. Na era mais importante de todas as eras, de todas as etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos agradecidos a Deus pela bênção das profecias do último dia, para o cumprimento pleno, no último dia, na era de pedra angular. De modo que se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador,
pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. Estaremos orando por você. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo. Lembrando que ele disse: deixai os meninos virem a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. É na era de pedra angular que se realizará o cumprimento pleno das profecias para o último dia, no qual nos correspondeu viver pela graça de Deus. Esse é o tempo mais importante de todos os tempos. Este é o tempo mais glorioso. Esse é o tempo onde se realizará a redenção do corpo, ou seja, a transformação dos crentes em Cristo vivos e a ressurreição dos mortos crentes em Cristo, que ainda estão vivendo no paraíso, esperando a ressurreição, quando Cristo passe pelo paraíso e os traga a esta terra, e os ressuscite em corpos glorificados e eternos e jovens, para toda a eternidade. O que os seres humanos desejaram, ser eternos, Cristo tem no seu programa, no seu reino, nas profecias para o último dia. Ele é o único que tem esse projeto. Nenhuma outra pessoa pode tê-lo, porque Cristo é o único que tem a vida eterna para dá-la aos crentes nele. Por isso, em São João, no capítulo 6, versículos 39 e 40, Cristo mesmo disse: verso 39 en adelante dice: e esta é a vontade do Pai que me enviou, que de todo aquele que me deu não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e creia nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A promessa da ressurreição no último e para o último dia é para os crentes em Cristo. E no capítulo 6 mesmo de São João, no versículo 44, diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a ressurreição é para o último dia, que diante de Deus é o 7º milênio, o qual já começou. E em algum ano desse 7º milênio, ocorrerá a ressurreição dos mortos crentes em Cristo e a transformação dos crentes vivos no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Portanto, estejamos preparados, esperando o cumprimento pleno das profecias para o último dia, no qual nos correspondeu viver, porque o que Deus fará será sempre aquilo que está profetizado para cada tempo, e Ele o fará no tempo correspondente. Portanto, para o nosso tempo, há grandes profecias de grandes bênçãos, como a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Essas bênçãos são exclusivamente para os crentes em Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, aqui presentes e as que estão em outras nações.
em outros lugares, em outras igrejas, que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador, nesta ocasião. Ainda vejo que mais pessoas vêm caminhando. Vamos aguardar alguns minutos até que elas cheguem. E nos outros países podem continuar vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. É tempo de despertar para as profecias do último dia que estão sendo cumpridas neste tempo final. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino e com o Teu sangue, Senhor, limpe-as de todo pecado. Batize-as com Espírito Santo e fogo e que seja produzido o novo nascimento nelas. Que nasçam no Teu reino neste tempo final. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo essa oração que estarei fazendo por todos que estão recebendo Cristo como Salvador nesses momentos. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho. A Tua fé nasceu na minha alma e no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma e creio na Tua primeira vinda. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim, da minha fé em Ti, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas o novo nascimento em mim. Quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente. Torne uma realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vocês me perguntarão, quando podem me batizar? Já que Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Quando podem me batizar? Essa é a pergunta do profundo do seu coração. O batismo na água não tira os pecados, é simbólico. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Por isso é que o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo é tão importante. Até o Senhor Jesus Cristo mesmo foi batizado por João Batista, o qual não queria batizá-lo. Disse Jesus, eu tenho necessidade de ser batizado por ti, tu vens a mim para que eu te batize? E Jesus lhe disse, convém cumprirmos toda a justiça, e então o batizou. E quando Jesus saiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre ele. Se Jesus não fosse batizado, o Espírito Santo não viria sobre ele. Por isso é que é tão importante que todos os que recebem Cristo como Salvador sejam batizados o mais rápido possível, para que o Espírito Santo venha sobre eles e produza um novo nascimento neles. Por isso, no dia de Pentecostes, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pegou
quase 3.000 pessoas creram e foram batizadas, e depois, em outra pregação, 4.000 pessoas creram e foram batizadas. Ou seja, as batizavam rapidamente, porque o que se segue à chamada daqueles que escutam e que recebem Cristo, o que se segue é o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que depois Cristo as batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento nelas. Por isso os apóstolos batizavam as pessoas logo após ouvirem a pregação e crerem. As pessoas eram batizadas e assim continua se fazendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Portanto, todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês, que sejam acrescentados na igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, na era em que nos correspondeu, na era de pedra angular. E para mim, foi um grande privilégio estar com vocês aqui, lhes dando testemunho do nosso tema do estudo bíblico, o cumprimento pleno das profecias para o último dia. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Deixo aqui com vocês ao reverendo Maurício Vivas para continuar, para que lhes indique como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E em cada país deixo ao ministro correspondente, para que lhes indique como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e guarde, e continuaremos nos vendo no reino de Cristo, o nosso Salvador, por toda a eternidade.